compromissos, eles atendem a sua expectativa, a expectativa do governo, ou estão aquém? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais importante em relação às expectativas é o que está acontecendo aqui. E a arquitetura dessa retomada da cúpula da Amazônia, do Tratado de Cooperação da Amazônia, que tem 45 anos e que teve um hiato de 14 anos sem se reunir. Acho que isso já é um grande ganho e atende uma grande expectativa de poder unir os países para uma nova concepção. Não tem como enfrentar o problema da mudança climática, da perda de biodiversidade, de destruição da Amazônia de forma isolada, cada país por si mesmo. Então, essa retomada é importante. Um outro aspecto é a retomada em 2 trilhos. Sempre que a cúpula reunia, eram os chefes de Estado. Agora, o presidente Lula coloca a ideia de que ela seja em 2 trilhos, o trilho da sociedade e o trilho dos governos. E por que isso é importante? Porque a sociedade sempre está à frente dos governos e da ciência. E o presidente Lula tem insistido que nós temos que ser cobrados e a sociedade tem esse papel. Então nós vamos ter uma declaração dos chefes de Estado, que é a partir do consenso progressivo, daquilo que é possível acordar, porque nenhum país nos processos multilaterais pode impor a sua vontade ao outro, mas teremos também a declaração conjunta da sociedade, que será um sinalizador para que possamos avançar mais do que talvez o que foi possível nesse comunicado. E uma coisa importante, nós temos 2 presidentes que chegam com enunciados muito ousados. O presidente Petro falando em petróleo zero na Amazônia e o presidente Lula falando em desmatamento zero. E com uma diferença, o peso da exploração de petróleo na balança comercial da Colômbia é o peso do agronegócio na balança comercial brasileira é incomparavelmente maior. E nós sabemos que até agora, não é, uma boa parte do desmatamento tem a ver com o uso da terra. Então o presidente Lula também chega com um compromisso ousado, mas obviamente que nenhum dos dois vai querer impor as suas dinâmicas internas aos demais países. E aí nós vamos para o consenso progressivo e esse entendimento de fazer política com base em evidência, e aí o painel científico para a Amazônia, aí o consenso de que não podemos chegar ao ponto de não retorno e de que devemos fazer isso em cooperação nas mais diferentes frentes. Ministra, um prazer estar falando com a senhora aqui também. Muito obrigado por conseguir encaixar a gente no seu tempo. Bom dia a todos, assinantes, Mônica, Thiago, todo mundo. Pegando um pouquinho, a gente está aqui num hotel de Belém, onde acontece ao mesmo tempo um dos vários eventos oficiais desse momento. Agora reunindo grandes bancos, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BNDES pelo lado do Brasil, Banco de Fomento de toda a região amazônica, ou seja, é o dinheiro que vai financiar as políticas, né, pensando da forma mais positiva, daqui para frente. A gente viu ontem a Carta dos Povos Originários também, muito incisiva, enfática no sentido de querer participar também desses processos, ter acesso aos financiamentos diretamente. Como é que a senhora vê essa passagem do discurso, da promessa, para a efetivação do uso prático de programas de financiamento que não se sobreponham, mas atuem de forma coesa e em conjunto para, de fato, destravar o que ficou travado por tanto tempo, esses últimos 4 anos, nem se fala, mas antes disso até. Essa composição de decisão política, base técnica para poder orientar as ações políticas e os instrumentos econômicos para financiar os investimentos na frequência do desenvolvimento sustentável é o que vai fazer a diferença. Compreendendo que recursos não são apenas recursos financeiros. Nós temos um lado da equação que são os recursos tecnológicos. E aí nós já estamos pensando a ideia do painel, mas também uma junção das instituições de pesquisa, os centros tecnológicos, para que os projetos eles tenham uma fase mais célere de, enfim, desenvolvimento, mas também mais célere de implementação. E obviamente que os bancos eles têm que criar uma regra comum.
de não financiar projetos que sejam incompatíveis com o objetivo de evitar com que a Amazônia chegue ao ponto de não retorno. Então, essa iniciativa do financiamento para o desenvolvimento sustentável não pode ser apenas para as empresas, para os governos, tem que ser também para as comunidades. E aí as comunidades estão certas, porque de repente nós temos um volume enorme de recursos que vai para aqueles que degradaram e que agora precisam fazer o caminho de volta, e aqueles que sempre preservaram ficam à margem. Então, os povos tradicionais, eles são responsáveis por 80% das áreas protegidas no mundo. Não é justo que na hora de premiar, eles fiquem trancados pelo lado de fora. Então, essa equação tem que ter projetos que são retornáveis e projetos a fundo perdido. O Fundo Amazônia, quando nós criamos lá atrás, era exatamente para fazer essa alavancagem, inclusive com populações tradicionais, povos indígenas e principalmente a parte do desenvolvimento, que é aquela parte mais inicial, que serve como elemento catalisador, né, que são os desenvolvedores. E aí as universidades, os centros de pesquisas, as organizações da sociedade civil, como IPAM, Imaslon, MAP Bioma e tantos outros, têm um papel muito importante nessa equação. Tem uma pergunta de São Paulo, da Mônica Valdivoga, ministra. Bom dia, ministra. A senhora falou agora há pouco sobre essa divergência. O presidente da Colômbia não aceitando a exploração de combustíveis fósseis, enquanto o Brasil, digamos, contorna esse problema. A jornalista Malu Gaspar acaba de publicar no Globo que o governo encontrou já um meio de autorizar mais rapidamente a exploração de petróleo na foz do Amazonas, por meio de um pronunciamento da Advocacia Geral da União, dizendo que é dispensável a autorização do Ministério do Meio Ambiente quando se trata de prospecção. A gente sabe que a senhora é contra, e essa é uma questão central da Amazônia. Explora-se ou não combustíveis fósseis na região. Se a AGU soltar essa decisão, como ficaria a posição do Ministério do Meio Ambiente, que foi contrário à exploração, ou à prospecção da exploração agora? Mônica, a ministra está sem ponto, eu vou tentar reproduzir aqui a sua pergunta. Sim, eu sei. A Mônica iniciou a pergunta lembrando do que a senhora falou sobre a disposição do presidente da Colômbia de não explorar petróleo e a disposição do presidente Lula de zerar desmatamento e os impactos nas respectivas economias. Mônica cita uma informação que acaba de ser publicada pela nossa colega Malu Gaspar, de que a Advocacia Geral da União já se pronunciou no sentido de que não é preciso o aval do IBAMA para licenciar a exploração de petróleo na margem equatorial do Amazonas, que isso seria dispensável e que o governo, portanto, poderia fazer o investimento e tocar esse projeto sem a participação do IBAMA no processo. A Mônica, portanto, gostaria de saber a sua opinião sobre este parecer da AGU. Olha, eu desconheço esse parecer e, conhecendo o ministro Messias, acho muito estranho que alguém possa dar um parecer dizendo que se possa fazer um licenciamento de alta complexidade como a exploração de petróleo na margem equatorial, dispensando o IBAMA. Há um projeto de lei que tenta fazer isso no Congresso e que é completamente inconstitucional. Eu imagino que o que possa estar sendo dito é em relação à avaliação ambiental estratégica ou avaliação ambiental para a área sedimentar, porque a avaliação ambiental para a área sedimentar é um planejamento que é muito importante para os processos de licenciamento.